Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é aquela entrevista que eu tenho muita alegria em fazer, por quê? Porque é aquele colega, aquela colega que passou e passou em outras coisas depois e para mim renova a apostila, né? Renova o material, renova a entrevista. A Claudinha já trabalhou comigo lá nos calabouços do NEAF, aquele prédio que foi demolido, né? Graças ao bom pai, né? Que eu gostei muito por uma época. Tem gente que adora, eu adorava aquela época que a gente passou fome. Não, não adorava. Já foi, já passou, tá bom? Então Deus nos ajuda, é assim que funciona. E eu estou feliz que ela tenha vindo aqui hoje, bater um papo com a gente. Veio aqui, eu só queria conhecer a Helena, a filha dela, mas já roubei e sequestrei aqui para o estúdio. Claudinha, obrigado por ter vindo e eu estou muito feliz que novamente eu posso contar a tua história e eu estou sabendo aqui novas vitórias agora em Tribunal Regional Eleitoral, pessoal. Esse concurso que vocês querem para diabo, então. Claudinha, obrigado por ter vindo. Obrigada, Lê. Só tenho a agradecer também. Tá aqui, enrolei, mas vim. Não enrolou nada, é sinal de que as pessoas acham que quem passa em concurso não trabalha, né, Cláudia? Não, imagina, assim, né? trabalha muito. Inclusive no TRE, né? Que você fica aí distribuindo que é filé, é verdade. Filé, né? Filé, mas não quer dizer que não trabalha. Não, né? Não quer dizer não. Cláudia, a primeira pergunta que eu tenho para ti. Você fez um monte de concursos. Ela até falou, olha, tá bom pôr aí na tela, senão fica chato, né? Porque igual eu falei para ela. Cláudio, o legal é falar de coisas que você passou e coisas que você não passou. Isso é que é bacana. Ela falou, não, pode ficar tranquilo, que eu vou bater um papo sobre isso sim. Mas a primeira pergunta, o que fez você fazer concurso? Foi alguém da família? Foi uma experiência que você viu de algum colega? Ou você falou, não, cara, a iniciativa privada, eu não vou ter estabilidade. O que te motivou? Na verdade, foi um misto, Ale, porque quando eu tinha 18 anos, eu tinha passado num concurso público para os Correios, né, nem se compara com esses concursos que a gente tem aí agora. Mas eu passei, vou fazer 18 anos e tal, passei. E aí eu saí de lá com aquele sonho, né, da carreira, eu sou jornalista por formação, né, então saí para fazer estágio e fui atrás e pá, só que aí veio essa coisa da iniciativa privada e da minha área especificamente ser muito complicada, trabalhava-se muito, ganhava-se pouco, não tinha um mínimo de estabilidade ou de segurança. Claro. E aí eu tive muito o incentivo do meu pai, principalmente da minha família em geral, mas do meu pai principalmente, porque não sei se ele se baseou nesse concurso que eu fiz quando eu tinha os meus 18 anos, mas ele achou que eu tinha essa capacidade Deu e tudo mais. Deu esse empurrão para você continuar. Na época, meu noivo, hoje meu marido, também me deu bastante força e aí eu comecei. Só que na época era bem complicado, porque eu tinha dois trabalhos, na verdade. Eu trabalhava com meu pai, que ele tinha uma pequena empresa, então eu ajudava, e eu era freela como redatora e produtora no estúdio. E ainda estudava concurso? E aí eu resolvi estudar para concurso. Né? Porque não tinha quase o que fazer durante o dia. Não, exatamente. Tava muito tranquilo para mim, né? E aí, só que eu queria sair daquela vida, né? Então, eu andava por aí com a minha mochilinha, com o notebook para fazer a redação, mais as apostilas, ia para o curso à noite, voltava, editava os textos, né, das revistas que eu fazia de madrugada, de manhã ia trabalhar com meu pai, enfim, uma loucura. Quando iam chegando os editais próximos, né, das provas, eu fazia uma gama e pegava muito trabalho, aí juntava um pouco de dinheiro, aí ficava um mêsinho em casa para poder conseguir estudar, já que eu era freela, né, ajudando só o meu pai. Mas quem me deu esse impulso foi a minha família e vem dessa situação mesmo, porque eu ganhava muito pouco, nunca sabia se no outro mês eu ia ganhar, né, e vi nisso uma chance. E um dos concursos, vamos dizer assim, já legais, assim, que a gente vai passando em vários concursos e tal, que você passou, foi esse concurso aí, e que agora parece que tudo volta, né? Eu lembro toda a história agora da Cláudia. Eu tinha até esquecido, mas eu lembro que e você passou muito bem nesse Ministério da Saúde. Foi... Porque foi não foi uma prova CESP, então, ou não? Foi uma prova CESP, embora não fosse um concurso top, né, que pagasse dos melhores salários. Mas uma prova difícil. Só que era uma prova muito difícil. Foi essa prova, eu não sei, eu posso estar enganado, Cláudia, você pode me dizer, não foi uma prova de nível técnico que caiu doutrina para diabo? Foi.
Ah, então eu não tô louco, não. Caiu doutrina, caiu classificação de Constituição, que não cai para o nível superior. O pessoal usava muito essa prova como base né, de estudo para o MPU. Ah! CESP, né? Então, eu lembro que tinha várias questões dela que caíam nas manutenções de Constitucional. O Constitucional foi pesadíssimo. E era uma anula uma. No CESP. Errado anula uma certa, pessoal. E a Claudinha falou de manutenções aí, só um parênteses rápido, tá? A Claudinha não sabe como é a manutenção de hoje. Se ela souber, ela mata vocês. Eu falei para ela que a pessoa fica em casa, se a pessoa quiser, ou vem aqui, faz, manda o gabarito, sai o ranking, aí entra o professor e corrige. Na época dela era o quê? Recebia uma prova, fazia a prova lá no centrão, sem ar-condicionado, e depois o professor corrigia. E eu vou dizer uma coisa. A gente botava apelido. Colocava apelido para não aparecer, exatamente. Porque ficava constrangedor e tal. E esse pessoal era viciado em manutenção. Ora, Clever, Claudinha, Monique, toda aquela quem veio aqui outro dia, a Claudinha Nakayama, a Tati, viciados. Eles não perdiam. E não pensa assim, ó, tudo bem, cara, sei lá, R$15, R$20 a manutenção, o pessoal não tinha dinheiro sobrando, mas estava na luta, a gente se ajudava lá e estava sempre fazendo. Então, só um detalhe para vocês. A gente vê, ai que legal, Claudinha passou em vários e tal. Mas, por favor, pessoal, não se cobre tanto a ponto de, eu não passei um, então eu não dou para isso aí e tal. Tem de perseverar, né? É um processo. Aí a minha pergunta, você assumiu o Ministério da Saúde? Assumi, mas acho até legal, se não tiver problema eu falar, antes de eu entrar no Ministério da Saúde, essa coisa de você perseverar é importante mesmo. Por quê? Porque eu iniciei meus estudos pensando com o objetivo de TRT da 2ª região. Tá. Para técnico, isso foi em 2008. Uhum. E eu lembro bem... teu objetivo era a área do TRT, a priori? A priori era TRT. Só que assim, a minha maneira de estudar era o que viesse na frente eu pegava, porque eu precisava de um edital para me manter motivada. Ah, tá. Só que assim, aconteceu uma coisa muito curiosa. Eu estava estudando para o TRT e aí pintou o TRT de Alagoas no meio. E aí calhou de eu estar para fazer uma viagem para o Nordeste e tal, e resolvi fazer. E resumindo, eu lembro bem que eu fui fazer essa prova do TRT de Alagoas e tinha 22 mil inscritos. E eu peguei a colocação 11 mil. Já que você matou 50% dos candidatos. Exatamente. Né? E aí foi aquela tristeza, né? Que eu falei, poxa vida, né? Mas tudo bem, né? Vamos lá. E eu trabalhava com aquela porcentagem que você sempre falava, 10% só são os que estudam. E aí o meu objetivo era primeiro ficar dentro dos 10%, porque eu falei, bom, pelo menos eu vou estar já concorrendo com quem estuda. Claro. E aí eu continuei estudando. Fiz TRT... Mesmo diante desse revés, né? Desse golpe, que a gente vai tendo golpes, né? E aí eu fiz TRT da 2ª e eu fui muito mal também. Só que eu peguei a colocação 5 mil para 55 mil inscritos. Estamos entrando nos 10%. Exatamente. Então, eu acho que o segredo para eu continuar foi justamente não olhar minha colocação simplesmente, mas foi olhar a minha melhora de um outro. Como era fácil ensinar esse pessoal, né? Porque eles acreditavam. Hoje você tem de falar isso, Claudinha, você não sabe. A gente tem de falar isso, jogar fogo pela boca, dar mortal. E as pessoas parecem que não sei, elas não querem entender. Gente, não tem segredo de inteligência nessa área. É segredo de persistência. Professor, como assim? Eu tenho um amigo que ele assiste uma aula e aprende. Ótimo. Se você assistir 10, você também aprende. O grande problema é que as pessoas querem se comparar. Por exemplo, a gente tinha gente ali na sala que tinha uma assimilação fora do normal. Uhum. E tem outros colegas que... Posso dizer uma coisa? Tem gente que tem uma assimilação fora do normal. Passa na prova. Mas depois esquece tudo. O pessoal é topeira, viu, depois que passa. Aí, tem gente que passa na prova e continua. Você quer ver uma pessoa que eu ficava impressionado com a assimilação? O Cléo. Por quê? O Cléo era um boa vida, tranquilo, no sentido de ser uma pessoa, não era encanado, né? Acho que isso que ajudava. Não. O Cléo, ele tem uma facilidade de assimilação muito grande. Tinha outros colegas dentro da sala que tinham dificuldade, mas perseveravam. Eu diria que a Cláudia está entre esse meio termo, mas tinha colegas na sala com muita dificuldade. Sim. Gente que fazia um modo, depois fazia outro, estão lá dentro. E conseguiram o cargo que queriam. Agora, depois desse lance, você assumiu por um tempo o Ministério da Saúde, e ali eu estou vendo oficial de justiça. Você também fez concurso na esfera estadual?
Passou e assinou até desistência, fiquei sabendo? Fiz. Se eu não me engano, foi entre 2008 e 2009, que foi até quando a gente fez um curso só de exercícios que o NEAF deu para oficial de justiça e tinha para escrevente e oficial de justiça pouco antes de o NEAF. Que a Evelyn entrou. Isso, pouco antes do NEAF começar, vamos assim dizer. É mesmo. Né, quando até rolou aquela palestra, sobre que seria o NEAF para o MPU. Isso foi... Nossa, Cláudia, você viu isso? Vi. Você viu nascendo, né? Vi nascendo. Você praticamente viu o porque esperma o NEAF sendo fecundando, assim, porque foi justamente o concurso que eu comecei. Foi em 2010, não faz muitos anos. Eu fiz cursos de exercício para o TRT da 15ª com você numa salinha mesmo. Antes da salinha do NEAF. Então... Aí... Era uma salinha que quando entrava água, vocês levantavam o pezinho assim. Era tão bonitinho. Essa mesmo. Veja, olha como era o nível dos alunos. Entrava água, hoje se entra água, a pessoa fala assim, vai me desculpar. Entrava água, os alunos colocavam o pezinho na gradinha da cadeira e continuavam estudando. Quer dizer, a pessoa não batia bem, né? Não. Mas foi isso. Aí teve esse concurso nesse meio termo e eu acho que eu acabei de passar. Eu não lembro se eu tinha acabado de ser chamada no Ministério da Saúde ou se eu tinha acabado com a ordem das coisas. Você lembra mais ou menos... logo depois, que eu estou vendo ali, tem aprovação no TRT 15, no Ministério do Trabalho e Emprego. Você não assumiu o Ministério do Trabalho e Emprego? Não. Eu fiz na mesma época. Você sabe quem foi a primeira colocada do MTE desse ano? Não. Nossa aluna. E o TRT 15 também, para mim, confesso, não vou mentir, eu não imaginei que eu tivesse tanto aluno que fosse aprovado no TRT 15. Por quê? Eu achei os editais bem chatos, bem puxados. E nós conseguimos... DPU, você pediu para eu colocar um asterisco ali no DPU. Qual foi a importância histórica que você quer passar para os alunos do DPU? O que aconteceu na prova do DPU? Que, aliás, abriu o edital agora, Sim. Abril de 2015, porque nós vamos fazer uma outra entrevista quando a Cláudia já estiver no Supremo Tribunal Federal, então eu quero marcar essas datas. O que aconteceu ali no DPU? O DPU, ele foi um dos milhões, trocentos, sei lá quantos concursos que eu fiz, enquanto eu estava esperando que saísse o edital do MPU. Tá. Que, né, ficou enrolando. Esse concurso, se eu não me engano, o Cléber ficou em terceiro. Esse concurso. Depois no MPU, ele ficou em segundo. Analista, isso mesmo. Exatamente. E eu bombei. Você não foi bem? Não foi bem. Na mesma época eu fiz o TCE, que você colocou ali também. Fiz TRT do Paraná, eu fiz vários concursos para continuar motivada, estudando, enfim. Aí eu fiquei bem no TCE. Essa prova também foi uma bomba, Cláudia. Foi. Aí o DPU foi uma bomba. A gente estava esperando muito, porque ela era CESP, e era como se fosse um espelho do que pudesse ser MPU. Ah, entendi. E aí eu fiquei muito decepcionada, porque eu fui mal nas matérias que eu me julgava boa, que era constitucional, administrativo, que eu já vim estudando bastante tempo. E como eles foram... Você falou uma coisa importante agora. Se o DPU era o espelho do MPU, você foi mal nele, não bateu uma... Para que eu vou fazer MPU se eu vou mal de novo? Teve esse medo? Teve. Não só medo, como teve choro, como teve... Piriri, tudo, né? Tudo, né? Tipo, reuniãozinha das amigas para dar aguinha de desespero. Você, não sei se você lembra, mas estava lá também, dando uma força. Mas o importante é que no outro dia a gente estava aqui. E o pessoal dava força, enfim. O que eu fiz? Falei, bom, eu não posso me descuidar de nenhuma matéria, porque eu preciso passar na MPU. E lá vai você e as amigas enfrentar a MPU. Exato. Na verdade, mais ou menos. Porque o que aconteceu? Na mesma época, aí veio outra dúvida na minha cabeça. Veio TJ junto do MPU. Eu não queria que você falasse isso. Essa foi uma das coisas que eu mais sofri na minha vida. Exato. O aluno chegava todo dia e ficava assim, ó. Sabe aquele bichinho que quando fica assim na África, assim, ó? Acho que é suricato, né? Ele chegava assim e ficava assim, minha. Eu devo fazer TJ? Não sei, pode ser que seja uma boa. Ou eu faço MPU? Olha, se você tem mais predileção, eu devo fazer MPU. Não aguentava mais. Então, eu tive que tomar uma decisão. Eu peguei e falei assim, ó, nós vamos fazer isso. Eu investi no MPU, mesmo não deixando de lado a turma que a gente tinha, mas foi o primeiro grande concurso que eu trabalhei no MPU. Falei, vamos embora, temos de fazer. Porque o problema
Claudinha, é que esse MPU, se a minha memória de velhinho não esquece, a redação dele derrubou muita gente. Foi. Porque foi uma redação dificílima. E nesse MPU, ele veio um histórico, para você que não sabe, que vinha para técnico matérias como ligadas à administração pública, gestão, e muita gente falava que isso para técnico não iria cair jamais. E a redação envolveu até um planejamento de Copa do Mundo, um negócio assim, não foi? Uhum. Então, as pessoas que falaram, por que o NEAF apostou desse jeito? Dançaram, porque quem apostou com a gente aquele ano viu que a gente estava no caminho certo. Essas provas, na minha opinião, foram um grande divisor de águas. Foi. De provas mais difíceis ou menos, na minha opinião é isso, de 2010, para mim, e principalmente o técnico. Essa prova, eu posso te assegurar, essa prova de técnico do MPU, ela foi mais difícil do que muitas de analistas que vieram depois. Então, e aí veio o MPU. Doutora, conseguiu o MPU? Consegui. E não foi tão difícil eu decidir pelo MPU, mas porque eu já estava no Ministério da Saúde. Então, como eu já tinha um trabalho, você pulou eu pulei. Do Ministério da Saúde para o MPU? Para o MPU. Eu não cogitei TJ, porque na época o salário era maior, mas era pouca coisa. Como eu já tinha o meu trabalho, e eu trabalhava 6 horas lá apenas, e isso facilitava meus estudos, então eu resolvi arriscar. E hoje o TJ melhorou bastante, mas na sua época o MPU era muito melhor. Era muito melhor. Hoje é melhor, até melhor, mas antes era muito melhor. Era muito melhor. E aí você foi feliz no MPU? Fui feliz, eu fiquei em 3º lugar para técnico. Bacana demais. E na Objetiva eu fui muito bem para analista, mas aí a redação derrubou bastante gente também. Acho que tiveram só 20 e poucos classificados e aí eu fiquei na redação. Houve lugar que não houve nenhuma redação com nota 5. Foi, exatamente. E aí que foi inclusive o concurso que o meu amigo Cléber entrou para analista. E verdade. Nós trabalhamos juntos lá, que a gente estudou junto todo esse tempo. Foi legal demais, também, foi legal demais. E o MPU todo mundo adora, né, Claudinha? Todo mundo fala muito bem. Aí o que deu em você? Você estava como técnico, o que eu gostei é que você não se acomodou. E aí você falou, bom, vamos lá. O que te deu de enfrentar de novo o TRE de São Paulo, que não é mole, e ao mesmo tempo, ainda bem que a gente foi abençoado com pessoas muito boas trabalhando com a gente, tanto o Luiz Carlos quanto o Felipe Lizardo, que é um doce, e o que te deu de falar, não, deixa eu fazer que eu ainda posso fazer para analista? Você sabia que na podia... Na verdade, assim, eu fiquei bem decepcionada com o resultado do MPU para analista. Você podia passar para analista já no MPU, né? Exatamente. Fiquei decepcionada a ponto de não conseguir nem comemorar a vitória de técnico. Olha. Aí até que eu falei, não, uma coisa de cada vez. Claro. Se é o que tem para mim hoje, então vamos agradecer, enfim, porque também não foi uma batalha fácil. Opa! Na mesma época eu casei, aí eu dei um tempo de estudo, um pouquíssimo tempo, né? E aí eu já, na verdade foi bem pouco mesmo, acho que foi uns 2 meses. Eu sei, dá uns 2 dias aí e volta. Deu um tempo de um final de semana. Você nunca tinha enfrentado a matéria de eleitoral? Nunca tinha enfrentado. E aí eu fiquei olhando quais eram os próximos concursos, na verdade. Eu queria tribunal. Quanto tempo, mais ou menos, Claudinha? Porque muita gente está ouvindo você agora e vai falar, será que dá tempo de eu preparar? Foi mais ou menos quase 1 ano antes do TRE você começou? Uns 8 meses? Não, o TRE foi março de 2012. Eu comecei a me preparar acho que foi do meio do ano anterior. Do ano anterior. Mas assim, então vamos contar aí. Bem devagar. Tá bom, tudo bem, mas bem devagar. Houve um início aí quase uns 8, 9 meses. Sim. Bacana. Era mais difícil porque eu trabalhava longe, eu moro em São Bernardo, trabalhava Entendi. na Paulista. Então tinha pouquíssimo tempo. Eu trabalhava na Procuradoria Regional Eleitoral, lá no MPU, e era bem puxado o trabalho, então não tinha essa mamata de estudar no trabalho, como algumas pessoas dizem que tem. Então, assim, era de manhãzinha, saía à noite, na hora que chegava, final de semana. E dei um gás maior no final do ano, que saiu o TRE do Pernambuco, e aí eu fui fazer, e que também não passei. E aí continuei, mas também me deu gás para continuar para o São Paulo. Claro. Né? E aí eu acabei pegando uma colocação legal, que não me chamou tão rápido, mas foi uma colocação boa. Vou contar uma coisa agora para você que você não sabe. Você lembra que o Felipe acertou a peça no TRE de 2012. Mas eu tenho uma coisa para te contar. Ele acertou agora no TRE de Minas. Felipe é ótimo. Meu, Felipe e o que é pior, tá numa das questões, tá lá gravado e tal. Agora, realmente, falar pra Claudinha pra ela ficar com inveja, né?
Pra você ter uma ideia, como é trabalhada agora a segunda fase, vai a professora de português e faz aula junto com o cara de eleitoral. E aí ensina a questão. E isso dá uma diferença brutal, né? A redação é muito importante para essa tua prova de analista, Cláudia. Muito. Eu vou te falar, e aí eu bato de novo naquela tecla. Avisa esses caras. Nunca julgue que você sabe alguma coisa, muito. Porque assim, eu sou jornalista, e aí eu sempre achei que eu escrevia bem, e de fato escrevo bem, mas não para concurso. Né? Então, assim, a prova do TRT da 15ª, que eu inclusive fui chamada, tal, só que demorou 3 anos para eu ser chamada. O que me derrubou foi a redação. E foi uma redação melhor, você já teria ido. E foi surpresa. Então, eu comecei a investir. Aí, vocês trabalhavam com a professora Ivani Pedroso. Né? E aí, eu fazia muitas redações com ela, num ponto que eu fui batendo 10, e depois da decepção do MPU também, para analista também tinha isso. Então, assim, eu posso até dizer que para o TRE, o que também subiu a minha nota, aí inverteu, né? Eu tive uma boa colocação na objetiva, só que eu tirei 10 na redação. Né? Então, assim, depois de muito treino, eu consegui, da mesma banca, que foi o TRT da 15ª que eu fui mal, eu consegui um 10. Mas foi com treino. Isso aí. Né? E numa prova de analista, que é difícil, né? Assim, eu considerava difícil. Eu vou ser sincera, que hoje eu acho que eu sou capaz de qualquer coisa. Porque quando eu comecei a estudar jornalista lá, imagina, direito, eu achava que técnico para mim já era muito. Que analista jamais eu ia... Isso é muito importante. Ver alguém que foi galgando, não desistiu. E eu queria que você deixasse 1 ou 2 dicas que para você, Claudinha, foram legais de forma de estudo. Por quê? Cada um tem uma forma, mas o que você assim, olha, gente, eu gostava muito de fazer tal coisa. Se fosse para dar 1 ou 2 dicas, o que você diria para essa galera que é importante? Outro dia eu perguntei isso para um rapaz aqui, ele falou assim, eu vou dar uma dica. A primeira é não desistir. E a segunda é, quando estiver pensando em desistir, não desista. Eu achei genial. Por quê? Que é o principal. Mas você tem alguma técnica que funcionou para você? Escrever, gravar, o que é bacana? Eu sempre gostei muito de escrever. Né? Eu demorava mais para terminar algumas matérias, porque eu tinha que... Então, eu gostava muito do online por isso, porque o cara estava falando e eu estava escrevendo. Né? Então... Você dava pausa e reescrevia algumas coisas? Às vezes, eu dava pausa e reescrevia. Que legal, então, assim, bom saber. Eu conseguia voltar se eu não entendia... Enfim, o online, quando eu aprendi a ter disciplina, o online para mim foi fundamental, porque eu ganhava muito tempo. Bom, pelo menos agora eu já ganhei uma coisa interessantíssima aqui na entrevista, porque olha o que a Cláudia falou, quer dizer, quando eu aprendi a ter disciplina, o online... Quer dizer, o online num primeiro momento para você não era um ensino legal? Não, eu tive que fazer presencial e aí entrar no ritmo e ter foco para poder conseguir fazer online. Entendi, né? Porque até boa. Eu não conseguia. Porque também é um choque para a nossa geração esse negócio de online, né? Mas depois que você pega o jeitão, porque é aquela coisa, você agora que está com a sua pequena, dormiu, você consegue estudar, mas está de olho ali. Exatamente. E muita gente não tem como sair de casa, né? Agora, claro, quem pode... Eu sempre falo, Cláudia, é o híbrido. Você chegou a ser híbrido, você era presencial e online. Para mim, é um dos alunos mais fortes. Pessoal, eu quero agradecer, porque a Claudinha só veio dar um oi, a nenenzinha dela está ali, a doutora Helena, que está matriculada no NEAFS Kids, é um projeto de crianças. E eu queria agradecer. Claudinha, obrigado por, de novo, atender seu amigo aqui, tá? Obrigada, Lê, eu que agradeço. E é bem isso que o Ale falou mesmo, é não desistir, perseverar, cada um tem o seu jeito de estudar, né? A gente tem que descobrir, e até descobrir não pode desistir. E bora fazer muito exercício, que exercício é fundamental também. E é isso aí, né? Dando um passinho de cada vez, dá para chegar assim aonde quiser. Ah, com certeza. Legal. Obrigada, muito gente. Muito tchau, bom, tchau. Claudinha. Tchau, beijo, pessoal. Tchau, tchau.